Então, a PEC da blindagem, que impede investigações criminais contra deputados e senadores sem o aval do Congresso, deve ser votado hoje na Câmara. Segundo líderes de vários partidos, a intenção é aprovar a medida em 2 turnos ainda hoje e enviá-la rapidamente para o Senado. O presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu o debate da PEC da blindagem, afirmando que decisões recentes da Justiça têm transgredido limites constitucionais da atividade parlamentar. Ele ressaltou que a iniciativa não deve ser interpretada como um embate direto com o Supremo Tribunal Federal, mas uma resposta à insatisfação crescente do Congresso. Alguns políticos, porém, preveem que a PEC vai abrir uma nova crise com o Supremo Tribunal Federal. Começar com o Roberto Motta, que vai analisar também o posicionamento do Hugo Motta em relação à PEC da blindagem. Mas os integrantes da Suprema Corte não veem com bons olhos essa proposta, Motta. Trata-se de política, né, Canhoto? Política tem dessas coisas. Como eu já disse aqui, a minha posição em relação à PEC da blindagem, ela é de um otimismo controlado. Eu não gostava dessa PEC. Não gostava primeiro porque ela é uma PEC. E, meu Deus do céu, quantos artigos tem a nossa Constituição e quantas PECs já foram aprovadas? Daqui a pouco essa Constituição tem mais PEC do que artigo. Então, isso é uma loucura. Mas, enfim, dentro desta loucura, eu fui convencido por algumas pessoas de que, neste momento, uma iniciativa como essa pode ter, sim, um impacto positivo significativo. Isso, apesar de ser óbvio, e o Cristiano Beraldo toda hora fala sobre isso, que muitos parlamentares estão interessados nisso simplesmente porque isso significa para eles impunidade, né? Mais liberdade para fazer o que eles quiserem. Mas tendo em vista que o foro privilegiado, que foi criado para proteger os mandatos dos deputados, agora está sendo usado justamente com efeito contrário, eu acho que o Congresso não tem muita escolha nesse momento, a não ser fazer isso. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Pois é, e a enquete do dia, a pergunta é justamente sobre a PEC da blindagem. A gente quer saber como você pensa. jovempan.com.br. Você, Nelson Kobayashi, você não é um entusiasta dessa proposta da PEC da blindagem. Você acha ou dá para considerá-la inconstitucional? Tem que fatiar, Caniato. Primeiro ponto. O fim do foro privilegiado é muito bem-vindo. Passou da hora da gente limitar o STF a ser, de fato, um guardião da Constituição, discutir questões de constitucionalidade e não essa grande vara criminal que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Então, em relação a diminuir consideravelmente o foro privilegiado, isso é muito bem-vindo. Em relação à blindagem, do ponto de vista da necessidade de um aval do Poder Legislativo para as decisões do STF que envolvam parlamentares, é nitidamente inconstitucional, justamente porque a Constituição tem nos seus primeiros artigos justamente a separação dos poderes e isso feriria frontalmente, inclusive, essa separação dos poderes, tiraria o poder do Poder Judiciário, que hoje é hipertrofiado, mas não é assim com essa inconstitucionalidade que se resolveria. Então, em relação à blindagem, ao aval do Congresso para as decisões do STF, inconstitucional. Fim do foro privilegiado, isso é ótimo, tomara que passe o mais rápido possível. O Felipe Gustavo vai me dizer se a gente tem tempo de escutar o Cristiano Beraldo ou depois do break. Você, Beraldo, rapidamente, a sua análise sobre a PEC da blindagem. Parlamentares falam que estão sendo alvos de perseguição da justiça. A PEC da blindagem seria necessária, Beraldo, 1 minuto e meio. Pois é, agora a gente tem que se perguntar por que estão sendo alvos de perseguição da justiça. Fizeram alguma coisa errada? Eles estão se comportando em desacordo com a lei? Ou estão diante da situação em que há um abuso de autoridade por parte do Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso não age porque está acuado e com medo? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Que instrumentos constitucionais existem? E caso o próprio Congresso seja impedido de usar tais instrumentos constitucionais que estão na essência da razão de existir do Congresso Nacional, então se instale uma crise total e absoluta, porque eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro estaria, nesse caso, ao lado do Congresso. Se os senadores estivessem levando a sério o seu papel de
colocar os limites, fazer valer, não é nem colocar, mas fazer valer os limites constitucionais da atuação do Supremo Tribunal Federal, eu tenho certeza que teria um apoio total da população brasileira. Mas não, na base da covardia vão se socorrer da própria Constituição, que receberá mais uma emenda para proteger as senhoras e senhores deputados e senadores. É você que nos acompanha, vote em jovempan.com.br. Concorda ou não concorda com a PEC da blindagem? Olha só, tem um recado muito importante para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Você está cansado de ver o Brasil travado em crises, impostos e promessas vazias? Você sente que quem trabalha, empreende e inova está sempre remando contra a maré? Você não está sozinho, hein? Há um novo caminho à frente. Chegou a hora de você construir uma nova rota. Anote aí, dia 11 de setembro, São Paulo vai sediar a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, que é organizado pelo IFL São Paulo. É um encontro que quem quer construir o Brasil do futuro mais livre, mais próspero, empreendedores, líderes, pensadores e cidadãos inquietos se reúnem para debater os desafios reais do país e, claro, apontar soluções. Mais uma vez, eu relembro, 11 de setembro, no Vibra São Paulo, que é uma casa muito conhecida aqui, a nova rota começa com você. Garanta então seu ingresso neste momento. Vou pedir para você acessar o forumsp.org. Não seja apenas um espectador da história, seja você o protagonista da mudança. Fórum Caminhos da Liberdade 2025. Rápida parada. Daqui a pouco a gente volta com mais notícia, mais informação, análise e comentário. Eu conto com você, hein? Até já.